da parte de Deus a entregar ao povo. Jeremias, amados irmãos, ele é conhecido na Bíblia no seu chamado como profeta chorão, um homem que vivia chorando. Tanto é que depois do livro de Jeremias ele escreve Lamentações de Jeremias, que conforme a Bíblia foi o período do exílio do povo, que o povo foi levado a ser escravo pelos babilônicos. Naquela época, Jeremias, vendo todo o sofrimento do povo, ele começa a fazer orações, e nessas orações ele escreve este livro que é Lamentações de Jeremias. Tanto é que na sua lamentação ele faz uma declaração que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E quando ele faz essa declaração que as misericórdias de Deus é a causa de não sermos consumidos, ele está relatando, ele está falando que se não fosse a misericórdia, o povo de Israel tinha sido aniquilado da terra. Mas a misericórdia de Deus ainda estava mantendo o povo de Israel em pé. Eu quero até que você olhe para o seu irmão e diga para ele: é a misericórdia de Deus que te mantém em pé. Se não fosse a misericórdia, você não estaria aqui. Agradeça ao Eterno que Ele tem misericórdia da sua vida. E eu louvo a Ele porque Ele tem misericórdia de mim, porque também não estaria aqui. Jeremias, meus irmãos, voltando ao capítulo 1 desse texto, Deus, Ele fala com Jeremias. E quando Deus fala com Jeremias aqui no versículo 4, e veio a palavra do Senhor a Jeremias, e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Se você está hoje aqui na igreja, é porque algum dia a palavra de Deus te alcançou. Se você está hoje aqui louvando, cantando, exaltando ao Senhor, é que algum dia veio uma palavra de Deus que falou ao teu coração, que mexeu nos teus sentimentos, que mexeram na tua estrutura, que abalaram você ao ponto de você entender: Deus tem um plano na minha vida. E essa mesma palavra veio na vida de Jeremias. Preste atenção, não é hora de conversa. Essa mesma palavra veio na vida de Jeremias, ao ponto, meus irmãos, que ele ouviu a voz de Deus. Existe uma questão tremenda aqui, que quando Deus fala com Jeremias, Deus revela o propósito dele na vida de Jeremias. Porque aqui no versículo 5, Deus fala com Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Olha a apresentação de Deus. Jeremias, eu vou falar contigo que antes de teu pai e tua mãe coabitarem, antes de aquele óvulo ali entrar no ventre, no útero na tua mãe, eu já sabia quem era você. Eu conhecia você. Você sabe que você não está aqui por acaso. Alguém pode pensar: eu vim a esta terra por acaso. E tem aqueles mais melancólicos que dizem assim: eu estou aqui para sofrer, eu estou aqui para penar, eu não sei por que eu nasci. Você nasceu porque era propósito de Deus. Deus já conhecia você antes que você fosse formado no ventre. Deus já sabia o teu nome. Deus já sabia a tua história. Deus sabia que nesta noite, automaticamente nesta data, você estaria neste culto ouvindo esta palavra. Deus conhecia você. E é interessante, amado, que quando Deus, Ele fala isso a Jeremias, que antes que te formasse no ventre eu já te conhecia, é porque Deus estava dizendo o seguinte: Jeremias, eu ainda sou Deus que escolho os meus. E eu, sendo Deus que escolho os meus,
eu já sabia quem você seria na terra. Eu quero que você olhe para este irmão que está do seu lado e diga para ele, ainda que você não conheça o teu futuro, diga para ele. Diga bem forte, ainda que você não conheça o teu futuro, diga para ele, Deus conhece, porque Ele já te conhecia. Diga para ele, antes que você fosse formado no ventre. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Isso é tão tremendo esta palavra que Deus nos conhece. Porque quando Deus chega com Jeremias e diz, olha, eu te conheço desde o ventre da tua mãe, antes que você saísse da madre, Ele fala o seguinte, te consagrei. Olha só a palavra, te consagrei. Lá no ventre da tua mãe eu já te consagrei. A palavra consagrar é santificar, purificar. E a palavra santificação é separado. Quando Deus chega aqui no hebraico, dentro desta palavra, Deus está dizendo o seguinte, eu te separei. Tu é diferente dos outros. Eu te separei. Tu não é igual ao teu irmão. Tu não é igual à tua irmã. Tu não é igual a todas as nações que estão aparecendo. Tu é diferente. Eu te separei para uma obra exclusiva para mim. Eu quero que você diga isso para o teu irmão. Deus separou você. E quando Deus fala que havia separado ele, Deus fala que havia santificado, consagrado ele, Deus diz para quê? Deus diz a profeta. Você vai ser profeta. Você vai ser profeta. Você não tem como fugir. Você vai ser um profeta na minha casa. Você vai ser um profeta diante do meu povo. Aí você olha a vida de Jeremias. Jeremias era noivo. Deus não deixou ele casar para ser profeta. Jeremias tinha tudo para ser empresário. Deus não deixou ele ser empresário para ser profeta. Jeremias tinha tudo para seguir uma vida normal. Deus não deixou para ele ser profeta. Quando Deus chama Jeremias e diz, eu separei você para ser profeta, e eu vou lhe falar uma verdade, que eu acredito nisso. Existem pessoas que Deus não dá escolha. Parece difícil entender isso. Existem pessoas que Deus obriga, tu não tem como fugir. Se tu fugir, eu vou estreitar, para você entender que você tem que estar dentro do meu propósito, da minha visão, da minha direção. E aí você tenta fugir, você não consegue. Aí eu falando esta palavra para você, eu lembro, esse é um testemunho que eu vou dar para você agora. Eu lembro que quando eu era menino, com 5 irmãos, entre irmãs e meninos, eu lembro que o meu avô chegou comigo, o caçula dos homens, homem de Deus, pregador da palavra. Ele disse assim para mim, desculpa a expressão, mas Deus nos usa conforme o nosso entendimento. E meu avô chegou comigo, pegou na minha cabeça e disse assim, eu era menino, do tamanho de Samuel mais ou menos. Ele disse assim para mim, você é um dos filhos da minha filha que vai prestar. Eu não entendi. Ele disse assim para mim, você é diferente. Deus tem uma obra com você. Eu não entendi, mas eu guardei aquela palavra sem entender. Existem coisas que marcam a nossa vida. E aquela palavra do meu falecido avô marcou a minha vida. Ele ia para a igreja e eu era o único dos irmãos que queria ir para a igreja. Chorava para ir para a igreja com meu avô. Chegava na igreja, não prestava atenção no culto, ficava bagunçando com as crianças, ficava ali brincando. E eu lembro que naquela época era muito rígido. Se você brincasse, bagunçasse, o porteiro ele tinha a autoridade de puxar a tua orelha, literalmente. E quantas vezes a minha orelha foi puxada? Quantas vezes
Eu chegava em casa, meu avô brigava comigo, você vai para a igreja, você chora tanto para ir para a igreja, e você chega na igreja, você fica bagunçando, você tem que prestar atenção. Está bom, vô, desculpa, não vai acontecer, ia acontecer de novo. E eu lembro, meus amados, que teve um culto, que aquele culto, eu não baguncei dentro da igreja. Aquele culto, eu não pulei, eu não gritei. Aquele culto foi o culto que Deus falou comigo. Veio uma missionária, e aquela senhora cheia do Espírito Santo, ela estava pregando, e ela apontou o dedo para mim, e ela disse: Jesus está chamando você. Jesus tem uma obra muito grande na tua vida. E as lágrimas daquela criança começaram a descer. Eu comecei a sentir o meu coração bater forte, e eu comecei a entender: Jesus está me chamando ainda como criança. E eu me levantei da minha cadeira e fui até lá na frente, e eu senti o amor de Deus na minha vida. Eu senti a presença de Deus na minha vida. Eu saí dali, daquele culto, sem entender, e só chorava e só chorava. E eu perguntei do meu avô: vô, por que eu não paro de chorar? E ele falava: é porque você nasceu de novo. É porque Jesus entrou no seu coração. Agora é interessante que toda vez que Jesus chama você, Jesus tem uma obra na sua vida, se você não perseverar, você vai desistir. Passou 2 semanas, eu tinha esquecido daquele privilégio, daquele amor. Eu estava já querendo seguir, meus irmãos, uma vida do mundo. Para você entender, no norte, meus irmãos, as coisas começam muito cedo. Eu sou do Amazonas, Manaus, e você vê crianças já fazendo coisa errada com 10 anos. E eu, naquela idade, mais ou menos entre 11 e 12 anos, já estava decidido ir para o mundo e não ir para a igreja. Os colegas me chamando para as coisas do mundo, e tinha um culto de jovens e adolescentes, e eu disse para o vovô: hoje é o último culto que eu vou, eu não quero mais saber de igreja. O vovô disse para mim assim: Jesus vai falar com você. E eu fui para aquele culto, e quando eu cheguei naquele culto, meus amados, eu sentei, que na igreja sempre tem aqueles que adoram. Vamos falar de jovem, né? Tem aqueles que prestam atenção, tem aqueles que glorificam a Deus, mas sempre tem aqueles que bebe só para ver o amigo, né? E fica conversando, batendo papo. E eu sentei do lado desses jovens que ficavam conversando, e o pregador começou a pregar a palavra. E eu lembro do nome do pregador, porque aquele pregador marcou a minha história, Pastor Braz. Ele estava pregando a palavra de Deus, e o Espírito Santo falou para ele assim: ó, daqui a pouco Deus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo está falando comigo: daqui a pouco Deus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu estava ali, meus irmãos, eu ouvi aquela palavra, mas não levei a sério. Um colega do meu lado disse assim: Maurício, começa a gritar igual esses irmãos doidos aí. Aí eu, Maria vai com as outras, comecei também a gritar, né? E o meu grito era glória a Deus, e a gente ria, aleluia. E eu falava mais alto que as irmãs que estavam cheias do Espírito Santo. As irmãs que estavam aleluia, eu gritava mais alto do que ela, mas zombando, né? Glória a Deus, glória a Deus. E eu comecei com esse glória a Deus e aleluia, brincando. Você já ouviu o ditado que você não pode brincar com fogo, senão você se queima? Isso é real. Nessa hora, meus irmãos, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava glorificando, brincando, e comecei a sentir um fogo, um negócio diferente. E eu deixei de brincar para levar a sério. E eu continuei glorificando, mas já estava com outro tom, com um tom de adorador, com um tom de exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Eu lembro que eu ouvi o meu colega do lado dizendo assim: eu acho que ele já está agora levando ele a sério. E eu lembro, meus irmãos, que naquele culto, eu dizendo glória a Deus, aleluia, a energia vai embora. Do que a energia vai embora,
Deus me dá uma visão e eu vejo aquele fogo descendo do céu. E eu gritei com medo, que eu nunca tinha visto aquele negócio. Eu disse, eu estou vendo fogo. Quando eu falei que eu estava vendo fogo, a minha língua enrolou. E eu, de uma forma sobrenatural, fui batizado com o Espírito Santo naquele dia. Deus tomou a minha vida numa unção sobrenatural naquele dia. E eu entendi naquele momento que Deus tinha um chamado na minha vida. Saí daquele culto, irmão, cheio do Espírito Santo. Eu não sei se já aconteceu com você. Eu fiquei 3 dias sem conseguir falar o português, a nossa língua nativa. Eu tentava falar, saía línguas estranhas. E às vezes eu preferia ficar calado porque eu não conseguia falar português. De tanta unção e de tanto poder que eu havia recebido. E aquela unção invadiu tanto a minha alma, tanto os meus sentimentos, que gerou um sentimento do meu coração do que Deus havia falado comigo quando usou a missionária. Jesus está te chamando. Jesus tem uma obra com você. Eu cheguei, amados, perder meu pai e minha mãe ainda na minha infância. Passei necessidade, muitos já sabem disso. Passei escassez, não tinha uma boa roupa, não tinha um bom sapato, parecia um mendigo, mas estava na igreja. Mas eu estava com uma sede de pregar o Evangelho. E eu cheguei com o meu pastor e disse, pastor, a igreja é bonita, eu quero ser missionário, eu quero pregar a palavra. Ele olhou para mim, um menino, sem pai, sem mãe, sem uma boa roupa, sem uma boa educação, magro, sofrendo. Ele disse, meu filho, ele tentou ser educado, você tem que passar por um processo. Eu disse, pastor, quando é que o senhor vai deixar eu pregar no altar? Olha, querendo pregar no altar, gente. Ele olhou para mim e disse, meu filho, faça o seguinte, você vai começar a pregar na rua, a sua escola vai ser na rua. Eu não sei se ele estava brincando, falando sério, mas eu peguei aquela palavra para mim e disse, tá bom, eu vou pregar na rua. Sabe o que eu fiz, meus irmãos? Eu comecei a entrar nos terminais de ônibus e comecei a pregar o Evangelho dentro dos terminais de ônibus, falando, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus leva para o céu. Comecei a sair à noite, meia-noite em diante é o horário que o capeta começa a operar na prostituição, lá na nossa cidade. Eu comecei a sair meia-noite e ia para os prostíbulos, um menino. E quando eu chegava lá, as prostitutas olhavam para mim, menino, o que você está fazendo aqui? Isso não é hora de criança estar aqui. E eu chegava com a Bíblia e dizia, eu vim aqui falar de Jesus para vocês. Eu vim aqui falar do amor de Deus para a vida de vocês. Eu chegava no meio dos traficantes armados e começava a pregar o Evangelho. Quando eu via falar que tinha um terreiro de macumba, tem um terreiro de macumba em tal lugar, eu corria para lá, para o terreiro de macumba. E eu chegava lá no terreiro de macumba, teve um que eu cheguei uma vez e foi um varão comigo. E eu chamei aquele varão e disse, vamos lá, varão. Ele disse, vamos. E quando chegamos lá, a pombagira se levantou e olhou para o varão e disse, tu não pode entrar aqui não, tu está todo errado, mas esse daí pode. E eu entrei ali naquele momento, expulsei o demônio, preguei o Evangelho, ganhei aquela alma para Cristo. Eu quero dizer, amados, que eu vivi um momento sobrenatural de Deus na minha vida, porque eu aceitei o chamado de Deus na minha vida. Eu não fugi do chamado do Senhor e acreditei naquilo que meu pastor disse, comece na rua. E das ruas fui para dentro da igreja pregar o Evangelho. Os convites começaram a acontecer, Deus começou a abrir as portas. E eu não desisti do chamado de Deus, porque eu sabia que Deus tinha uma obra na minha vida. E eu não podia fugir do chamado de Deus na minha vida.
Agora eu quero que você olhe bem para dentro de você, porque aqui, meus irmãos, sentados, tem pessoas que têm chamado. Tem pessoas que têm chamado para pregar a palavra. Tem pessoas que têm chamado para evangelizar. Tem pessoas que têm chamado para ganhar nações para Cristo. Está falando alguém uma mensagem para vocês que eu vivo, porque eu não posso fugir do meu chamado. O meu chamado vale mais do que minha própria vida. Só que existem pessoas que têm chamado aqui. Deus está falando com você nesta noite, que você está fazendo igual Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias e disse: Jeremias, eu te levantei como profeta. Ele olhou e disse o que para Deus? Eu sou uma criança. Olha a desculpa dele. Eu não passo de uma criança, eu não tenho condição, eu não sei falar. E quantas pessoas estão fugindo do seu chamado com desculpas para Deus? E dizer: Senhor, hoje eu não posso porque eu estou muito atarefado, eu tenho um filho. Hoje eu não posso porque minha vida está desconcertada, então se conserta. Hoje eu não posso porque eu estou muito confuso, então anda na direção. Senhor, hoje eu não posso porque eu estou num embaraço terrível na minha vida. Eu não consigo orar, eu não consigo jejuar, eu não consigo viver uma vida com Deus. E tantas desculpas você coloca para Deus. Mas veja bem, querido, quando Jeremias colocou essa desculpa para Deus: ah, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Você pensa que Deus aceitou a desculpa de Jeremias? Não. A Bíblia diz, amados, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor disse a Jeremias: não diga que és uma criança que não sabe falar, porque tudo que eu mandar você falar, você vai falar e pronto. Deus disse a Jeremias: eu não aceito desculpa. Olhe para o irmão que está perto de você. Deus não aceita desculpa. Por favor, me ajude a pregar. Diga para ele: pare de fugir de Deus. Sabe, existem pessoas que estão fugindo de Deus, que estão fugindo do seu chamado, e chega cheio de retórica, cheio de conversas, cheio de giras, cheio de coisa, dizendo para Deus: não, Deus, hoje eu não posso, o céu está nublado para mim, as coisas estão complicadas para mim. Aí Deus está dizendo para você: não importa, você vai fazer o que eu tenho para fazer na tua vida, você vai pregar o evangelho, você vai aceitar o chamado e a obra que eu tenho para fazer na tua vida. Pare de se esconder, querido. Pare de fugir de Deus. Pare com as suas desculpas. Ah, eu não vou fazer a obra porque eu estou passando por luta. Jesus, ele disse: vocês vão passar por aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E assim como Jesus venceu o mundo, você também é vencedor. Marche para o chamado de Deus na tua vida. Caminhe para a obra que Deus tem na sua vida. Deus não tirou você do Egito para esquentar a cadeira da igreja. Deus não tirou você do Egito apenas para vir aqui da paz do Senhor, meu irmão, vamos ali comer uma pizza depois do culto. Não, querido, Deus te tirou lá do Egito, lá das drogas, lá da bagaceira, lá da prostituição, lá da vida de pecado, arruinado, quebrado, destruído, e te fez um vaso novo para você ser profeta na casa dele, para você fazer a vontade dele, para você dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou na disposição, me usa em tuas mãos. Deus arrancou você da mão de Satanás. Quem era você lá fora? Você não era ninguém, mas ele disse: eu te escolhi. Você será um pregador da minha palavra. Você será uma levita na minha casa.
Você será um ganhador de almas. E você fica nessa: não, eu não posso, eu não sei falar, eu não tenho condição, eu não tenho estrutura, eu não tenho força. E Deus está dizendo: não importa, o meu chamado é forte na tua vida. Você não vai fugir do meu chamado, não, porque eu sinto o obrigar de Deus na tua vida. E Deus dizendo assim: você pode até correr, isso é profético, mas o meu chamado vai te alcançar. Você pode até fugir, mas o meu chamado vai te alcançar. Deus está chamando Jeremias nesta noite. Jeremias que estão colocando desculpas. Jeremias que estão dizendo para Deus: Deus, eu não vou. Jeremias que já estão há tempo e anos na casa de Deus e deixaram de ganhar alma, deixaram de ser homem de nações, mulheres usadas na mão de Deus. Quando eu vejo aquela história de crente museu, meu irmão, ai, eu fico doido. Tem uns crentes que são museu, que vivem de passado. E eles ficam com essa história o seguinte: pastor, o senhor não me conhecia antigamente. Meu apelido era Cospe Fogo. Pastor, antigamente eu ganhava várias almas para Jesus, era um negócio sobrenatural, o diabo tinha medo de mim. E aquele crente museu, né? É o passado. Oh, uau, uau, uau. Aí você olha para ele: tá, e como é que tu tá hoje, vaso? Como é que tu tá hoje, profeta? Aí você olha para ele, não tem nem palha para pegar fogo, meu irmão. Não tem mais nada aceso na vida dele. Ele é daquele de antigamente. Antigamente eu era do ciclo de oração. Antigamente eu era assim, assado. E o que tu é hoje? Deus está falando com você hoje. O que tu é hoje? Você deixou o teu chamado de lado. Você morreu com o teu chamado, com a obra que Deus tem na tua vida. E o Espírito Santo está falando com você: acorda, desperta quem está dormindo, levanta-te do vale de ossos seco, porque o Espírito de Deus está soprando dos quatro cantos. E Deus quer renovar a tua vida, Deus quer renovar teu ministério, Deus quer renovar teu chamado, Deus quer te levantar na presença dEle. E o Senhor está dizendo hoje para você, mulher, para você, homem: eu tenho uma obra na tua vida. Deixa eu dizer uma história para você. Essa história é verdadeira, de uma missionária. Deus fala com ela com 12 anos. 12 anos. Deus diz assim: você é minha missionária no congresso. E você vai para a China ganhar almas para mim, porque vários chineses estão indo para o inferno. Mas você vai para lá ganhar alma para mim. Ela ouviu a palavra, ela aceitou. Mas ela disse: Senhor, eu tenho um sonho de terminar minha faculdade, terminar meus estudos. Quando eu terminar, eu vou ser missionária. Ela cresceu, ela terminou os estudos. Deus voltou a promessa. Levantou o profeta e disse assim: assim diz o Senhor, eu tenho uma obra contigo lá na China, onde vários chineses vão se converter através da tua vida. E se tu não for, vários vão morrer e vão para o inferno. Ela disse: Senhor, eu sou jovem, mas eu quero só um privilégio de casar. Eu preciso casar. Depois que eu casar, eu e meu esposo iremos. Casou. Deus usa o profeta novamente. A promessa perseguia ela. E falou a mesma coisa para ela. Mas ela disse para Deus: Deus, agora eu quero ser mãe. O sonho de toda mulher é ser mãe. Quando eu for mãe, aí eu vou. E assim foi. E aquela jovem já não era mais uma jovem, já era uma senhora, com seus netos, 70 anos de idade. Um dia, sabe aqueles vendedores ambulantes
Aqui quase não tem. No norte e nordeste tem muito. O pessoal anda ali com as muambas e vai batendo na porta lá, oferecendo, doutorzinho, um bocado de coisa. Um dia um vendedor desse bateu na porta dela. Só que esse vendedor que bateu lá na porta dela era um profeta. E quando ela abre a porta, ele vai oferecer o seu produto. Deus toma a boca dele e diz assim: assim diz o Senhor, desde a tua adolescência eu te chamei, e tu fugiu de mim. Por tua causa, milhares de chineses morreram e foram para o inferno. Pois agora eu vou cobrar de ti o sangue deles. O profeta virou e foi embora. Deu uma semana, aquela senhora foi recolhida. Ela faleceu. Mas imagine o sentimento que entrou no coração dela. Porque passou anos e anos. E ela sempre com desculpa, dizendo para Deus: não, agora eu vou. E ela não ia. Sabe, amado, não deixe passar os projetos de Deus na tua vida. Não deixe nada atrapalhar o chamado de Deus na tua vida. Pare de fugir daquilo que Deus te chamou. Jeremias disse: Senhor, eu não vou, eu não tenho condição. Mas Deus disse: eu vou te levantar, e tu vai edificar, tu vai derrubar, tu vai arrancar, tu vai plantar. E olha só, Jeremias, para mostrar que vai acontecer isso na tua vida, eu vou te dar uma visão agora. O que tu está vendo, Jeremias? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. A vara de amendoeira é um arbusto daquela época na Palestina que suporta verão e inverno e não perde a sua força. E quando Deus fala assim, Deus diz assim: viste bem, porque da mesma forma eu velo sobre a minha palavra para cumprir na tua vida, queira você ou não, a minha palavra vai se cumprir na tua vida. Quem crê nisso? A palavra de Deus precisa se cumprir na tua vida. Os projetos de Deus precisam se cumprir na tua vida. O que Deus tem para fazer na tua vida precisa se cumprir na sua vida. Chega de fugir. O Espírito Santo hoje aqui, ele está acendendo. Sabe, aqui está escuro, né? Só aqui tem luz. Mas eu posso ver pelo Espírito Santo Deus acendendo aí a cabeça de algumas pessoas que estão fugindo, que estão se escondendo, que estão dizendo para Deus tantas e tantas desculpas. E Deus está dizendo: chega, hoje eu estou chamando você. Eu tenho uma obra contigo, com a tua família. Eu tenho uma obra com a tua casa. E sabe, o mesmo Deus que me chamou, um garoto que não tinha nada, um menino que não tinha expectativa de nada, mas o mesmo Deus que me chamou, me trouxe para Blumenau, me deu um lar, me deu uma família, me deu uma igreja, me deu um povo, me deu um nome. Esse mesmo Deus está hoje aqui para mudar a tua história e te levantar como um profeta nesta terra. Esse mesmo Deus está falando contigo nesta noite, no profundo do teu coração, e dizendo para você: querido, pare de fugir, pare de se esconder, porque chegou o momento de você estar no centro da vontade de Deus na tua vida. Chegou a hora de você viver a vontade de Deus na tua vida. Chegou a hora de você se colocar e deixar teus interesses, porque às vezes, para encerrar, às vezes nós estamos preocupados com o nosso interesse pessoal, financeiro, nosso interesse de sucesso, mas esquecemos o maior interesse, o interesse divino. Entenda que você não é cidadão mais dessa terra, que a sua pátria é o céu. Entenda que você é escolhido de Deus, e você tem que se preocupar com os interesses do céu.
Quando Deus chama os seus discípulos, Deus chama eles trabalhando. Eles estavam fazendo o que? Trabalhando. Pedro, Tiago, estava lá trabalhando, pescando. Jesus chega com eles: ei, venham até mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles largaram tudo e seguiram Jesus. Jesus, quando chama Natanael, Natanael, sem entender, ele se revela para ele: eu te vi quando estava debaixo daquela árvore, eu te vi, eu te conheço. Natanael seguiu ele. Jesus chama Mateus, o cobrador de imposto, ele deixa de enganar o povo para seguir a Jesus. E quantos ele chama que deixam a sua vida do passado para viver um novo propósito de Deus na sua vida? Eu quero que você fique em pé, por favor. Eu sinto Deus aqui, a presença de Deus está aqui. Antes de começar o culto, os irmãos estavam limpando a igreja aqui, os vasos. Eu estava lá dentro, e o Espírito Santo disse: vai lá fora. E estava lá um vaso lá fora que não está aqui. O Espírito Santo tinha dito para mim, mas eu fiquei calado. Diga para ele que não é hora para ir embora, que eu tenho uma obra na vida dele. Eu não disse, fiquei calado. E ele sentou ali comigo, na sala, no escritório. Ele disse assim: deixa eu dizer uma coisa para o senhor, pastor. Diga. Eu comprei uma passagem para ir embora. Eu disse: antes de você terminar, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus disse para mim, para você não ir, porque não era a hora. Ele disse: mas deixa eu lhe contar então a história, que é a confirmação. Porque minha mãe foi no culto, e lá no culto Deus falou com ela que não era para mim ir embora. Quando a gente tem um chamado de Deus, a gente não pode sair da onde Deus nos colocou, da onde Deus nos enviou. Existem pessoas que estão saindo, fugindo dos propósitos e do chamado de Deus na sua vida. E Deus está dizendo hoje: não é tempo de você cumprir o meu chamado na tua vida. Eu quero orar por você. Deus está aqui, eu sinto a presença dele. Mas eu quero orar por você que entendeu o que Deus falou contigo. Você tem um chamado, mas algo nessa vida atrapalhou o chamado de Deus na tua vida. E você quer voltar para o foco, para a direção de Deus. Eu quero que você venha aqui na frente, que eu quero orar pela tua vida. Aonde está o Jeremias nesta noite? Aonde estão os Jeremias? Pode vir, pode vir, pode vir. O Espírito Santo está aqui. Oh, aleluia. Você tem um chamado. Você não pode parar. Venha bem próximo aqui do altar. Pode vir, amado. Se aproxime do altar, porque Deus está aqui. Deus não precisa de muita gente. Deus só precisa de um que diga: Senhor, fulano não quer, mas eu estou aqui. Ciclano desistiu, mas eu estou aqui. Senhor, Beltrano disse não, mas eu estou aqui. Deus só precisa de um. Labaia, rabachura, bacandarábia, que se coloque na brecha. Diga: Senhor, eu já fugi muito, mas eu quero me encaixar agora naquilo que o Senhor me chamou. Eu quero me encaixar no projeto que o Senhor tem na minha vida. Eu quero viver o melhor teu na minha vida. Senhor, me levanta. Oh, rabarachandarabacantarábia. Fecha teus olhos. Eu sinto Jesus aqui. O Espírito Santo está aqui. Oh, rabachurabacantarábia. Fecha teus olhos, porque eu sinto a presença dele. Enquanto tem muitas Martas por aí, ocupadas, Espírito Santo. Martas que Jesus entrou na casa e ela está ali na cozinha fazendo comida, não dá atenção para Jesus.
E Jesus olha, meu Deus, Marta era para estar aqui nos meus pés, Marta era para estar aqui fazendo a minha vontade, Marta era para estar aqui andando na minha presença, e ela está muito ocupada. Tem Maria, que está nos pés de Jesus. E a Marta, incomodada com Maria, diz: Senhor, não te importa, diga para Maria sair daí e me ajudar. Não vou pedir para ela sair, porque ela escolheu a melhor parte, de estar nos meus pés. Escolha a melhor parte hoje, de fazer a vontade de Jesus, de andar na presença dEle, de não fugir da obra que Deus tem na tua vida. Eu quero dizer para um varão aqui, para ti, vaso, coloca a mão no teu coração. Da onde Deus te tirou e da onde Deus te arrancou, tu não era mais para estar vivo. Porque o Senhor diz assim: eu sei a tua história. Eu sei que tu sempre viveu só, de um lado para o outro, como aventureiro. Mas eu disse: esse aventureiro é meu. Eu tenho um chamado na vida dele. Eu sei as decepções que tu passou. Sei as tristezas, as agonias, as fomes, as necessidades, os frios que tu enfrentou na tua infância. De calabatura, candaraia, tu não era mais para estar vivo. Porque o tráfico, a morte tentou te levar e Deus não deixou. A vida louca deste mundo tentou te destruir, Deus não deixou. Toda vez, me diz o Senhor, que tu está lá embaixo, que tu está mal, que tu está ruim, que tu está sem condição. Toda vez que tu está assim, tu lembra da onde Deus te arrancou. E aí tu diz para ti mesmo: não posso desistir. Eu não posso olhar para trás, não. Eu não posso perder o ânimo, não. E sabe o que o Senhor manda dizer para ti? Olha só, filho, eu sei que às vezes tu está se arrastando, mas eu não desisti da obra que eu tenho na tua vida. Eu sei que às vezes tu estás pela misericórdia, mas eu não desisti. Sabe o que é interessante? Hoje foi um dia muito difícil para ti. Deus está me dizendo aqui: tu esperava algo que não aconteceu, muito certo. Mas o Senhor está dizendo assim: eu, Senhor, estou na vida dele. E diga para ele que a partir de hoje, eu que vou